Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. Mas hoje a gente vai falar da ficção com um pezinho mais centrado na realidade. Como vocês sabem, nós estamos numa maratona especial de vídeo todo dia em outubro, totalizando 31 conteúdos de horror ao longo do mês, e as bruxas, como de costume, não podiam deixar de marcar presença aqui no canal. Há algumas semanas atrás, eu fiz um vídeo bem massa sobre a origem das bruxas na mitologia e na literatura, e lá eu trago todo um contexto histórico de como foi que a imagem e o conceito de bruxa foi criado como um estigma para mulheres que fugissem do padrão e dos bons costumes, e como essa imagem foi mudando ao redor dos séculos na ficção. E desde que eu lancei esse vídeo, eu recebi muitos pedidos lá no meu Instagram e no meu Twitter. Mais especificamente, eu queria agradecer às inscritas do canal Maria Luísa Paiva, que pediu que eu fizesse um vídeo sobre bruxas que existiram de verdade na história, e Vitória Lima, que mandou lá no Twitter a ideia de fazer esse vídeo no mesmo estilo que eu fiz aquele outro vídeo sobre demônios do cinema que realmente existem, usando filmes de terror como base, mas falando da história real por trás deles. Inclusive, isso que eu acabei de fazer aqui é algo que eu quero fazer tradição aqui no canal. Sempre que o tema de um dos vídeos tiver sido sugestão de alguém lá do Instagram ou do Twitter, eu vou agradecer a pessoa aqui, porque felizmente vocês têm me mandado muitas mensagens por lá, então ideia de tema pra mim é o que não falta. Inclusive, se você quer me sugerir algum assunto pra vídeo, segue aqui o arroba das minhas redes sociais e me manda por mensagem no privado. Sem mais delongas, bora lá então! Tanto na literatura quanto no cinema, o gênero de horror sempre gostou de brincar com a ideia de bruxas como agentes do mal, servas do demônio, praticantes de magia das trevas. É claro que nós sabemos que essa ideia vem de um estereótipo construído socialmente que começou lá na Grécia Antiga e se intensificou na Idade Média, que na maioria das vezes as mulheres condenadas como bruxas nada mais eram do que mulheres que continham conhecimentos sobre propriedades naturais de ervas medicinais, ou que seguiam religiões e crenças distintas do cristianismo, ou que tinham pensamentos muito modernos daquela época, que tinham segurança sobre a sua sexualidade, enfim, mulheres que não viviam de forma submissa. É importante ter isso em mente aqui, porque as personagens de filmes que eu vou trazer aqui são sim baseadas em mulheres que realmente existiram, mas todas são de épocas onde os relatos sobre elas são inconsistentes, então é impossível afirmar com 100% de certeza quais delas realmente eram praticantes de bruxaria e quais eram apenas mulheres mal interpretadas pelos conservadores. A primeira bruxa da qual vamos falar aqui dispensa apresentações, porque se você é fã de filmes de horror, principalmente se é inscrito aqui do canal, você com certeza já está familiarizado com a saga Invocação do Mal, que traz nos seus filmes várias histórias baseadas em casos reais que foram investigados pelo casal Ed e Lorraine Warren. O primeiro filme da franquia aborda o caso da família Perron, que durante a década de 1970 teve que pedir ajuda do casal Warren para lidar com espíritos que assombravam a casa para a qual eles tinham se mudado em Rhode Island, nos Estados Unidos. Aqui no canal eu tenho um vídeo sobre a história completa do casal Warren, então lá nós temos mais detalhes sobre esse caso, mas a questão é que no filme nós descobrimos que o principal espírito responsável pelo inferno que a família passa naquela casa é o espírito de uma bruxa chamada Bathsheba Sherman. Bathsheba! No caso real, a família Perron alegou que eles realmente foram atormentados pela alma dessa bruxa, que demonstrava com seus ataques paranormais que ela queria a família fora daquela propriedade. Acontece que essa bruxa, Bathsheba Sherman, realmente existiu. Nascida com o nome Bathsheba Tyre em 1812, ela cresceu ali em Rhode Island e viveu boa parte da sua vida com os pais na zona rural, até se casar aos 32 anos com
como Judson Sherman e se mudar para a casa da fazenda da família Sherman. Ela passou a viver como dona de casa enquanto o marido Judson trabalhava como agricultor. 5 anos depois do casamento, eles tiveram seu primeiro filho, chamado Herbert. Depois disso, diziam que ela teve mais 3 filhos, só que nunca foram encontrados registros dessas 3 crianças e os boatos locais eram de que os 3 acabaram morrendo antes de completarem 7 anos. Passou a existir entre a comunidade local a lenda de que Bathsheba era uma bruxa e de que ela realizava rituais de sacrifício em adoração ao diabo. Tudo se complicou ainda mais quando uma criança morreu sob os cuidados de Bathsheba e ela foi levada ao tribunal. Devido à falta de registros precisos da época, não se sabe se essa criança que morreu era um desses seus 3 filhos que ela supostamente teve, ou se era uma criança de outra pessoa que estava sob os cuidados dela. O que se tem de registro é que na época a causa da morte da criança foi uma grande agulha de costura enfiada no crânio do pequeno morto. Ela foi levada a julgamento por esse fato, mas acabou sendo inocentada por falta de provas. A questão é que por mais que o tribunal a julgasse inocente, a população tinha certeza de que ela tinha matado a criança em sacrifício ao demônio. Isso só contribuiu para que ela passasse a ser mal falada e excluída da comunidade, o que, de acordo com relatos da época, fez com que ela se tornasse amargurada e passasse a maltratar seus empregados com castigos físicos e privações de comida. Ao contrário do que é mostrado no filme Invocação do Mal, a Bathsheba não se enforcou. Ela ficou viúva do seu marido e 4 anos depois faleceu aos 73 anos de idade em 1885. A morte dela, assim como a sua vida, foi completamente misteriosa, já que ela sofreu uma paralisia tão severa que nenhum médico da época foi capaz de explicar. No seu relatório de autópsia, dizia-se que o corpo dela tinha se transformado numa espécie de pedra de tão forte que tinha sido a paralisia. Ela foi enterrada no cemitério Harrisville ao lado do seu marido e os boatos sobre as suas práticas de bruxaria nunca foram comprovados, mas foram ainda mais incentivados quando o caso da família Perron ganhou visibilidade através do casal Warren. Mas por mais que o cinema e a ficção muitas vezes nos deixem então perturbados com essas histórias misteriosas que nos fazem questionar se mulheres como Bathsheba realmente se consideravam bruxas ou não, eu trago aqui uma personagem que por si só já se declarava bruxa, mas é claro, praticante de uma religião específica, de uma cultura extremamente vasta. Talvez eu tenha dado uma trapaceada para enfiar a bruxa aqui na lista, porque eu falei que ia ser bruxas do cinema, mas coloquei aqui uma bruxa da TV, mas vale, né, gente? Se é de TV, também é ficção, então tá valendo. Enfim, eu estou falando, é claro, de Marie Laveau, que já era muito famosa pelos amantes de histórias sobre a cultura voodoo, mas ficou ainda mais conhecida depois de ter sido retratada como personagem na temporada Coven de American Horror Story. Nessa temporada, nós acompanhamos 2 clãs de bruxas rivais que vivem na cidade de New Orleans, ou Nova Orleans, que são as bruxas descendentes dos clãs de Salem e as bruxas da cultura voodoo. Ali na série, a Marie Laveau é não somente a rainha do voodoo, mas ela também tem um acordo com a entidade Papa Legba, que fez um pacto com ela e, em troca do sacrifício de uma alma inocente por ano, concedeu a ela a imortalidade. O que muita gente não sabe é que todo esse lance de imortalidade da Marie Laveau na série foi inspirado na história real dessa bruxa, porque a verdadeira Marie Laveau era considerada por muitos imortal. Como assim? Vamos explicar. Marie Laveau teria nascido em 1801 ou 1783. Mas peraí, Felipe. Entre 1783 e 1801 tem 18 anos de diferença. Então, em qual dessas duas datas ela nasceu? Bom, é aí que começa o mistério. Os documentos da época, os registros, os historiadores, todos têm pouquíssima certeza sobre os fatos e datas da vida de Marie Laveau, o que só contribuiu com o passar dos anos para
as inúmeras lendas, mitos e crenças que surgiram ao redor da sua história. Desde os primeiros anos da sua juventude, a Marie se tornou uma das mais conhecidas praticantes de voodoo da história dos Estados Unidos, sendo chamada até hoje de Rainha do Voodoo. Ela se casou em New Orleans com um homem negro livre chamado Jacques Paris em 4 de agosto de 1819, mas esse Jacques morreu um ano depois, em 1820, em circunstâncias não explicadas. E depois da morte dele, ela se tornou dona de um salão de beleza que ficou bem famoso na cidade, e através da clientela do salão, ela conseguia clientes que vinham atrás de auxílio para causas místicas e espirituais. Os rituais da Marie eram uma mistura sincrética de crenças católicas com espíritos de cultos africanos e outros conceitos religiosos. E os boatos da comunidade diziam que ela fazia coisas inimagináveis que iam desde comunicação com os mortos e rituais de fertilidade até evocação de entidades corpóreas. Isso tudo durou até 1881, quando os jornais de New Orleans publicaram que Marie Laveau tinha morrido. Aparentemente tinha sido uma morte real oficial, porque teve velório, enterro e tudo mais, até que passado algum tempo ela continuou a ser vista na cidade, realizando rituais e prestando serviços para as pessoas. Ela continuou com seus atendimentos e rituais voodoo pela cidade por quase 2 décadas, até que pouco antes do ano de 1900 ela morreu pela segunda vez e foi registrado na história o segundo enterro de Marie Laveau. Acontece que, de acordo com os historiadores, isso aconteceu a partir de um plano da própria Marie Laveau, que quando foi envelhecendo e viu que já estava chegando perto da sua morte, decidiu montar um esquema com a filha. As duas planejaram que, depois que a mãe morresse, a filha, que era bem parecida com ela, ia assumir o lugar da mãe, para conseguir enganar a população e fazer todo mundo pensar que Marie Laveau era mesmo imortal. E de fato, essa lenda de que a Rainha Voodoo era imortal perdurou por décadas e existem boatos de que até hoje ela ainda é vista pelas ruas de New Orleans. Inclusive, gente, é importante eu ressaltar aqui que, vez ou outra, eu também recebo de vocês pedidos para que eu faça alguns conteúdos sobre histórias de bruxas reais, mas fugindo da ficção, do cinema, da literatura e entrando mais ainda nesse aspecto religioso e cultural, porque assim como nós temos bruxas e bruxos praticantes do voodoo haitiano enquanto religião e crença, eu sei que temos também, inclusive entre vocês inscritos do canal, várias bruxas e também bruxos, seja pela vertente da Wicca ou de outras crenças que remontam a práticas diversas. Mas eu gostaria só de ressaltar então que nos meus vídeos eu normalmente não abordo a parte cultural religiosa real da bruxaria e eu me atenho mais à ficção, não só porque o meu foco enquanto escritor de fantasia aqui na internet é criar conteúdo relacionado à ficção no cinema e na literatura, mas principalmente por uma questão de respeito, porque eu acho que não seria correto, mesmo que eu faça muita pesquisa, que eu analisasse e falasse aqui no canal de uma religião, de uma cultura da qual, por mais que eu tenha admiração e muito respeito, eu não tenho vivência. Então eu acredito que o mais respeitoso é eu me ater aos meus estudos sobre mitologia, sobre os casos reais da história, mas sempre conectando com literatura e cinema, que são o meu âmbito de trabalho, e deixar a parte real mesmo das práticas de bruxaria para quem realmente entende e vive o assunto. Inclusive, se você tem aí indicações de praticantes dessas crenças ou religiões que tenham canais aqui no YouTube trazendo um pouco da experiência e ensinamento deles, coloca aqui nos comentários pra gente, que é bom que a gente divulga o trabalho dessa galera também e garante aí cada vez mais uma diversidade de conteúdos desse nicho crescendo aqui na internet. Bom, voltando então pro cinema e pra história, nada mais justo do que falarmos sobre as próximas 2 bruxas reais que eu trouxe aqui, que pertencem ao mesmo filme e que talvez seja o filme mais real da lista. Se você nunca assistiu ao filme As Bruxas de Salem de 1996,
assista. É um filme que traz um ponto de vista bem interessante sobre essa noção do medo que as sociedades de antigamente sentiam da bruxaria e também sobre intolerância religiosa. Podemos dizer que é um filme que, em alguns pequenos aspectos do roteiro, envelheceu um pouquinho mal em algumas ideias, porque hoje em dia, se você reparar em ideias sobre sexismo ou o modo como ele lida com algumas personagens femininas no seu roteiro, ele pode ser um pouco problemático, dependendo da sua interpretação, é claro. Mas ainda assim, é um filme que vale a pena assistir, inclusive porque ele gera muito debate e discussão, então recomendo. Esse filme, que originalmente era uma peça teatral do Arthur Miller, mas depois virou roteiro para o cinema, é baseado nos fatos históricos que levaram à perseguição de bruxas a partir de 1692 na cidade de Salem, em Massachusetts. Logo no início da história, algumas garotas se reúnem para fazer um ritual, com a conversa de que, utilizando práticas ocultas, elas iam conseguir conquistar o amor verdadeiro. Dentre essas garotas, nós temos duas personagens muito importantes, que são a Tituba e a Abigail. A Tituba é uma mulher negra vinda de Barbados que, devido ao racismo da época e preconceito com culturas diferentes, as meninas acreditavam ser uma bruxa, mas elas confiam na Tituba para guiá-las na prática desse ritual, e a mais centrada ali no encantamento é a Abigail Williams, que é interpretada pela incrível Winona Ryder. Desejando a morte da esposa do seu ex-amante, a Abigail mata uma galinha e bebe do seu sangue. Esse ritual das meninas, então, que contém uma poção com ervas no fogo, danças e nudez, é flagrado pelo reverendo Samuel Parris. Por mais que as meninas tenham fugido, ele encontra a sua filha, a Betty Parris, e encontra também a Abigail Williams, que é a sua sobrinha. No dia seguinte, a filha dele não acorda mais, assim como a filha de outros vizinhos. Logo então, ele chama outros reverendos de outras cidades para avaliar sua filha e dizer se ela está possuída pelo demônio depois do suposto ritual satânico das meninas. E aí, uma histeria coletiva começa a se espalhar por Salem, com acusações de bruxaria e extremismo religioso e condenações brutais. A questão é que a grande maioria desses personagens desse filme aqui realmente existiram na história de Salem, e damos destaque aqui para Abigail e para Tituba, que são os nomes mais conhecidos na história do início da Inquisição norte-americana. Se as duas na realidade eram ou não praticantes de bruxaria, a maioria dos historiadores acreditam que não, mas que esse foi um caso específico onde essas mulheres tiveram que se agarrar a essas acusações de bruxaria como forma de sobrevivência. A Abigail, inclusive, na história real, ficou conhecida não como uma acusada de bruxaria, mas sim como uma acusadora, a primeira acusadora de Salem, ao lado da sua prima Betty. Na época, em 1962, a Abigail e a Betty eram praticamente duas crianças, pré-adolescentes na verdade. A Abigail, que era mais velha, com 12 anos, foi a primeira a começar a apresentar comportamentos estranhos que fizeram com que o tio dela, o reverendo, acreditasse que ela estava ou possuída pelo demônio ou relacionada com bruxaria. De acordo com alguns historiadores, acredita-se que o medo de ser acusada de um crime tão grave fez com que a Abigail convencesse a prima a acusar outras mulheres de serem bruxas, mulheres de quem naturalmente a sociedade preconceituosa já desconfiava. Então, elas alegaram que não eram bruxas, mas que elas estavam sim possuídas, pois tinham sido vítimas de bruxas de verdade, e acabaram acusando 3 mulheres de bruxaria: a Sarah Good, que era uma moradora de rua, a Sarah Osborne, que era uma idosa pobre, e a Tituba, que era escrava do reverendo Samuel. A grande razão pela qual a Tituba ficaria conhecida como a mais famosa dentre essas 3 é que ela fez algo que causaria um furor em toda a cidade. Depois de ser interrogada por 3 dias, ela confessou. Ela disse que, de fato, ela era uma bruxa, que ela assinou um livro com o demônio, que as outras 2 também tinham assinado o mesmo livro e que várias outras mulheres espalhadas por Salem também eram bruxas que planejavam acabar com os puritanos. Mas a verdade é que Tituba
não teve escolha. Ela percebeu que essa confissão seria a única maneira de sobreviver. Não é à toa que ela, que disse o que a igreja queria ouvir, foi presa, foi punida, mas não foi morta. As outras duas, que negaram o seu envolvimento com a bruxaria até o último segundo, acabaram sendo executadas. Esses acontecimentos inspiraram também vários outros filmes de bruxas relacionados à caça às bruxas em Salem, e inclusive essas personagens estão presentes na série Salem, que aborda alguns desses fatos reais, mas com bastante liberdade criativa na parte da ficção. E quanto ao destino da Tituba real, ela foi absolvida por falta de provas em 9 de maio de 1693, passando 15 meses definhando na prisão de Boston, pois o dono dela não quis pagar a sua fiança. Em abril de 1693, ela foi vendida para um desconhecido e depois disso ela desapareceu dos registros históricos. Ninguém jamais soube para onde ela foi. E até hoje existem aqueles que acreditam na lenda de que ela era uma bruxa de verdade, que teria sido uma das únicas mulheres da época que realmente tinha envolvimento com o sobrenatural e que conseguiu escapar. Independente de qual era a verdade, Tituba, assim como todas as outras várias mulheres citadas aqui no vídeo, era uma mulher que estava acima de tudo, lutando pela sobrevivência e pela sua liberdade. Bom pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui os comentários com outros casos reais que tenham inspirado obras na ficção, pois essas 4 personagens principais que eu citei aqui são apenas alguns exemplos. Ainda temos muitas outras na história. Obrigado pela companhia, um beijo e tchau!